Mensagem 2004. Continuem, mesmo que sejam poucos. Não faz mal, porque assim já está escrito: chamados serão todos, mas poucos serão os escolhidos. Continuem, irmãos, a fazerem a vontade dele e não a dos contras, esses que não respeitam mais sua divindade. Há quantos anos estamos tentando fazer totalmente a vontade de Deus, só de Deus, e por isso somos poucos. O pai era chamado de louco, a família agora ficou no lugar. É como se fosse um hospício para eles isso aqui. Mas, de vez em quando aparece mais um doido. Essa semana eu li a carta do Monsenhor Viganò, que está na internet, né? Comentando o acontecido lá em Roma. Ele foi excomungado. E é uma carta bem grande. Eu tentei resumir um pouco assim, mas as partes mais importantes. Ele foi expulso de Roma porque ele descobriu coisas e queria denunciar, por isso os bispos lá, que são parte maçônico, parte comunista, conseguiram que o 16, na época, expulsasse ele de Roma. Daí ele foi para os Estados Unidos. Lá também começou a denunciar as coisas erradas que estavam sendo encobertas, como pedofilia, desvio de dinheiro. Mais uma vez ele foi perseguido e agora ele, vendo a aberração que está em Roma, aquele que se diz o chefe da igreja, apoiando homossexuais, aceitando outros deuses, perseguindo os cristãos verdadeiros, amigo de todos os comunistas do mundo, ele denuncia esse suposto papa como falso e antipapa, herege. Por isso ele foi excomungado. Nessa carta ele também põe em dúvida o papado de Bento XVI, porque ele explica ali na linguagem deles que isso não existe na Igreja Católica. O Papa é um só, eleito pelo Espírito Santo. Agora, em 2024, Monsenhor Viganò, um homem estudado, que estava lá dentro, no meio deles. Agora, em 2024, ele vem alertar a população de que aquilo não é papa, de que o Bento XVI também deixa dúvidas e que aquela não é a verdadeira Igreja Católica deixada por Jesus Cristo. Porque diz ele, na sua carta, um papa não pode ser ao mesmo tempo Pedro e Judas. E é o que está acontecendo em Roma. Ele se diz chefe da Igreja Católica, mas é um traidor que quer passar por cima das leis de Deus. Ele também denuncia o apoio que ele deu à vacina na época, que foi feita com crianças abortadas. Olha a mensagem que Jesus passou para o profeta em 2004. O que vem acontecendo, meu filho Bento, é que falas para milhares de pessoas e a maioria te ouve, mas a fé é fraca, porque não tem a maioria a essência que parte de mim. Ensinas tudo como se deve comportar diante de mim, mas aonde está a disciplina? Na realidade, tem sim, mas são poucos. Muitas pessoas ouviram o nosso pai falar. Eu participei 99% das palestras que o pai fez, e sempre tinha muitas pessoas. Mas por que não obedeciam e não seguem mais a mensagem? Porque não tinham a fé suficiente. Fé, o dom do Espírito Santo, aqui fala. São João também fala. Sofri muito ao sair a pregar o evangelho, porém eu era considerado como louco para a maioria. Mandavam espiar São João Batista. Alguns ficavam maravilhados, mas o restante inventava os sacerdotes que eram uma ameaça diante deles. Contigo, irmão, acontece o mesmo. Para os padres e bispos, és um estorvo, porque seus planos não combinam com o que vens fazendo. É por isso que estás sendo perseguido. Para esses, a luz já se apagou em seus corações, a luz do Divino Espírito Santo. O que o profeta pedia? Que se voltasse a rezar a missa como antigamente,
que se confessassem com os sacerdotes um por um, que dobrassem os joelhos, que colocassem o sacrário na igreja, que as pessoas andassem bem vestidas, que existe só uma igreja, a católica. Não podemos misturar com outras igrejas. Era isso que o profeta falava. E falava mais o quê? Depois de João Paulo II. Não ele falava, mas as mensagens. Após João Paulo II virá a abominação. Ele escreveu isso no dia 17 de junho de 1995. Após João Paulo II virá a abominação. E olha o que estamos vendo agora em 2024, Monsenhor Viganò denunciando a abominação em Roma. Em 1997 e 95, dia 5 de novembro de 1995, o grande sofrimento de João Paulo II. Aqui Jesus fala do sofrimento, da história de todos os papas. A igreja de Pedro não está longe de ser arrasada por idólatras e perseguidores. Eles estão formando um complô para entrar na basílica, destruir todos os livros, o sacrário onde é guardado meu santo corpo e a história de todos os papas, ficando apenas o corpo da igreja, porque o resto eles irão queimar tudo. Isso o profeta escreveu no dia 5 de novembro de 1995. Ele era louco. Quando ele chegou em Roma, em 1997, a Nossa Senhora passou a mensagem no dia 16 de setembro. A Nossa Senhora fala: o Cordeiro de Deus deixará de ser imolado em todas as igrejas da maneira como vem mantendo. Daqui, de Roma, sairão os seus adeptos para instruir os que já estão esperando com sua nova filosofia. A missa ficará como uma armadilha, onde aos poucos tudo vai ser mudado. Mas tem um limite. Os que meu filho Jesus já escolheu saberão distinguir o verdadeiro deste falso, que enganará milhões de viventes na face da terra para completar o que Daniel escreveu. Isso o profeta escreveu em 1997. Prestem atenção no que está acontecendo hoje. Alguns estão abrindo os olhos. Mais uma vez eu falo, cuidado, porque muitos estão se aproveitando dessa excomunhão do Monsenhor Viganò para chamá-lo para a sede vacantista. O que é a sede vacantista? São bispos e padres que não aceitam João Paulo II, não aceitam João 23, não aceitam o Padre Pio, não aceitam Garabandal, não aceitam a Irmã Faustina. Muito cuidado, o diabo vai tentar até o último dia para enganar as pessoas. Nossa Senhora de Fátima apareceu em 1917 para 3 crianças. Uma delas ficou viva até 2005. E esta vidente, Irmã Lúcia, era amiga particular de João Paulo II. Ela falava com Nossa Senhora a vida toda. A Nossa Senhora não a abandonou. E também não abandonou João Paulo II. Ele é um santo no céu. Eu me lembro quando o pai estava vivo aqui ainda no meio de nós, houve uma reportagem falando mal de João Paulo II. E no outro dia o pai foi receber a mensagem, Jesus estava furioso, estava irado, porque estavam falando de um grande santo de Deus, que é João Paulo II. Tomem cuidado. Não estou dizendo que todos os que são da sede vacantista são perdidos, Não. Eles estão confusos. O Papa João Paulo II é um santo, grande santo no céu. A Irmã Faustina também, ela viu Jesus de misericórdia. O Padre Pio confirma. Ele conheceu o Papa João Paulo II, ainda sacerdote, e disse: tu serás Papa. Padre Pio também disse: Garabandal é de verdade, é verdadeiro, a Nossa Senhora aparece lá. E o que Nossa Senhora em Garabandal disse? Depois daquele Papa viriam mais 3. Depois viria a abominação da desolação. Papa João Paulo II era o último Papa escolhido por Deus. Tomem cuidado. Agora que o Monsenhor Viganò escreveu essa carta, muitos estão se aproveitando e chamando ele para também ser sede vacantista, para não aceitar totalmente o Concílio Vaticano II e todos os papas que fizeram parte.
Isso é mais uma armadilha do demônio. Cuidado, não deixe ninguém falar mal deles para vocês. Sabemos que Bento XVI não foi escolhido por Deus, Papa Francisco é a besta, mas o Papa João Paulo II é um grande santo no céu. Ele estava lá para cumprir uma missão. O nosso profeta também recebeu no dia 17 de abril de 2005 uma mensagem narrada por João 23. Aqui ele fala de toda a história da humanidade em que o demônio estava sempre tentando as pessoas escolhidas por Deus. E aqui ele fala: a este último, João Paulo II, veio o diabo novamente atrapalhar os seus compromissos. No entanto, bem no começo, entrou no coração de um contratado por eles do Vaticano para matar João Paulo II. Mas a bala não teve força suficiente, porque Maria, mãe de Jesus, a desviou, por interferência de uma criança que João Paulo II segurava em seus braços. Vejam que foi uma criança indefesa que livrou da morte João Paulo II, por lutar tanto contra o aborto. E contra o desprezo que se vem mantendo dentro da Igreja Católica, lutou até o fim. E foi daí que, para terminar o seu trabalho, entregou-se morrendo agonizadamente por ver tanta crueldade. Seu sacrifício por ali se encerrou. Jesus, então, desligou-se do trono em Roma para vir ele mesmo cuidar de seus filhos conservadores. A mensagem mesmo fala: esse livro vos guiará. Tomem cuidado, muitos vão se afastar de Roma, mas cuidado do caminho que eles vão seguir. Eu tenho quase certeza que Monsenhor Viganò não conhece essas mensagens. Mas no dia que ele conhecer, se ele não aceitar, Deus vai tomar conta disso. Deus o julgará por isso. Porque Jesus mesmo nessas mensagens fala: aqueles que quiserem ser fiéis até o fim terão que se juntar com essa igreja. Terão que aceitar o último profeta. Muitos se desesperam. Vocês não têm padre. Estamos há 3 anos sem sacerdotes aqui. Corpo físico, porque o padre Rômulo e o padre Tobias estão aqui. E essas pessoas que nos dizem que estamos sem padres, estão sem papa há quanto tempo? Agora que Monsenhor Viganò está abrindo os olhos das pessoas. Francisco não é papa, está lá há 11 anos. Bento XVI também é duvidoso. Há quanto tempo essas pessoas estão sem papa? E Monsenhor Viganò fala na sua carta: tudo que foi feito por ele, Francisco, e pondo em dúvida também Bento XVI, tudo que foi rezado, abençoado, consagrado em nome dessas pessoas é nulo. Não é válido, está desligado do céu. Agora, em 2024, está sendo abertamente escancarado isso na internet por Monsenhor Viganò. Há quanto tempo essas mensagens dizem: não vão lá. A missa, mesmo sendo tradicional, oferecida por aquele que está lá, não é válida. Como que o nosso pai, uma pessoa de 3º ano primário, poderia saber da validade ou da nulidade de uma Santa Missa? Agora esse Monsenhor está dizendo: tudo que é oferecido e feito por ele é nulo. Olha a grandiosidade dessa obra, a seriedade desse profeta. Tomem muito cuidado com o que virá. Muitos vão se afastar de Roma, mas este é o caminho. Esse é o único caminho, o último caminho. Queiram ou não. Deus escolheu um profeta longe de Roma, fora do Vaticano, sem ser eclesiástico, para confundir vocês e para humilhar-nos. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus escolhe quem Ele quer. E Ele escolheu o menor, mas o mais obediente. Zeca. Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 15 minutos. Falar mais um pouquinho sobre esse assunto para as pessoas que ainda têm dúvida, né? Que ainda ficam pensando no será. O porquê que Deus escolheu o profeta, simples e humilde, justamente para isso, para não optar em nada, só aceitar o que viesse do céu, né? Simplesmente escrever e pronto, não questionar. Algumas pessoas podem perguntar se João Paulo II é tão verdadeiro, como é que não percebia o que estava acontecendo?
São mistérios que não cabe a nós ser revelado. São mistérios de Deus. Tinha que acontecer dessa forma, né? A nós cabe só aceitar. A verdade está vindo à tona. Como a Aline acabou de falar, da onde que um profeta simples e humilde, escrevendo essas 4.708 mensagens, ia falar tantas verdades? Porque não era ele. Põe na cabeça de vocês, ele estava só escrevendo. É o céu revelando a verdade, né? E a verdade está aí vindo à tona.